Então vamos lá, vamos começar com essa terceira ferida, que é a ferida da humilhação. E lembra que da última vez eu disse que eu ia trazer para vocês sempre agora, a partir de agora, essas aulas mais curtinhas, né? Que vai ser bem objetiva. E e foge um pouco dessas informações do livro, que é da própria Cinco Feridas Emocionais, mas trazendo uma outra percepção, né? Para a gente perceber aonde que essas feridas podem desencadear desequilíbrios e comportamentos que são inadequados, que naturalmente, se nós temos uma ferida, a gente vai desenvolver o que a gente chama de máscaras ou algum comportamento indesejado, inadequado. E aí, só para falar rapidamente aqui dessa ferida da humilhação, que é a vergonha, né? É você se sentir envergonhado, é o vexame, é sempre no sentido de rebaixamento. Você se sente menor, você se sente incomodado, inadequado por conta de alguma humilhação. Essa ferida normalmente ela não ocorre no iniciozinho da vida, talvez um pouco mais tarde, mas se você não desenvolveu essa ferida na infância, você pode desenvolver em qualquer momento da tua vida. Mas é sempre importante perceber se quando você na fase adulta, se você percebe que você sofre com essa ferida, é possível que você já tenha sofrido ela na infância, mas não necessariamente. E é comum que essa ferida, quando é desenvolvida na infância, ela é provocada normalmente pelo genitor, pela genitora, né? A mãe, tanto em relação à filha quanto em relação ao filho, tá? Qual que é a descrição? Lembra que na última vez eu falei também da descrição física, né, do corpo, que é muito interessante a gente perceber isso, como que o nosso corpo é, o nosso físico, que diz muito sobre as nossas feridas. E a descrição desse corpo físico é excesso de peso, tem um corpo mais arredondado, tem pequena estatura, rosto redondo e largo, tem olhos grandes, redondos, abertos, mas um olho ingênuo, como se fosse de uma criança mesmo ingênua. É como se a criança não tivesse recursos para se defender. Pescoço grosso, a parte do corpo mais arredondada, mesmo cheinha, que uma das características dessa ferida é a criança ou o adulto adquirir peso. Ele sempre procura estar mais pesado como uma forma de se proteger. É a maneira que ele encontra de se precaver de algum tipo de ataque, de algum tipo de ameaça. Então, ele já cria uma estrutura maior para se esconder, para se defender. Só que quando ele cria esse tipo de estrutura corporal, ele acaba chamando mais atenção ainda, porque se ele tem um excesso de peso, ele acaba sendo mais observado, ele está sendo mais visto, a aparência dele é mais evidente. E tanto é que o que que ocorre? Ele acaba sentindo dificuldade, por exemplo, ao se vestir, as roupas não ficam bem, ele está sempre incomodado, procura usar roupas mais largas, que marcam menos o corpo, ou então ele vai para o oposto. Ele busca colocar roupas que são que não são tão apropriadas para aquele corpo, para aquele tamanho, e exatamente para sentir essa que a máscara da humilhação é o masoquista, sentir exatamente essa dor do masoquista, que é ele procura sentir a dor, ele provoca a dor da humilhação. Então, muitas vezes, ele vai proposto, ou ele vai tentando se esquivar, se esconder, assim como ele quer se comportar de forma que fica bastante evidente para ele sentir eh, essa essa humilhação de uma forma mais intensa. É, e a voz costuma ser uma voz mais melosa, mais doce. Talvez até pelo fato de dele se sentir tão ingênuo, tão desprotegido. Essa é a palavra. E aí, qual é a busca
por quem tem essa ferida da humilhação. Ele busca por liberdade. Ele tem uma necessidade muito grande de ser livre, de ser quem ele pode ser, de se expressar com naturalidade. Ele busca, muitas vezes ele busca a aprovação do outro, por isso que ele precisa estar sempre se submetendo ao outro, ele precisa sempre estar correspondendo às expectativas do outro, com a. E dessa maneira ele busca pela liberdade, mas ele acaba tendo a privação da própria liberdade, porque ele está sempre em prol do outro, ele nunca pensa nele próprio. E aí ele se engana porque ele acredita que o que ele precisa é estabelecer limites. Então, o grande erro de quem sofre dessa ferida da humilhação é pensar que ele precisa estabelecer limites, que se ele criar limites entre ele e as pessoas, eles não vão sofrer esse tipo de ataque. Eles vão estar mais protegidos. E que, na verdade, eles queriam ter liberdade, liberdade simplesmente para dizer um não, para não precisar mais corresponder às expectativas das pessoas, porque ele poderia estar com medo de não estar agradando, com medo de estar magoando, mas muitas vezes ele está se magoando, ele está se autopunindo por conta de ter que agradar as pessoas que ele convive. E aí, uma das questões também dessa ferida é a negligência. E um sentimento muito forte de quem sofre dessa ferida é se sentir indigno. Tudo para ele é indigno, indigno de ter algo que ele possa ter algo como todo mundo tem, indigno porque ele não se sente capaz de ter um relacionamento legal, bacana, e aí entra essa questão dessa autoestima, né? Que está sempre muito prejudicada. E tudo ele acha que ele é indigno, indigno de ter. E muitas vezes, quando ele tem alguma coisa e as pessoas falam: Nossa, que legal, tá de carro novo. Nossa, que legal, que roupa bacana, como você ficou bem. Ah, não, esse carro não é meu. Normalmente ele não aceita aquilo como elogio. Ele tem dificuldade de aceitar elogio. Então ele sente como se ele não merecesse mesmo ter um carro novo, ter um carro bacana. É, ter uma roupa que vista bem, ou ele está com aparência legal, ou ele está com corte de cabelo legal, ou ele está com um companheiro ou uma companheira também que é legal, né? Então ele sempre fala: ah, não, esse não é meu namorado ou não minha namorada, ah, é uma amiga, ah, não, é uma prima. Ele está sempre buscando se justificar, está sempre criando uma justificativa, uma desculpa, porque ele não se sente no direito e ser digno de ter aquilo que todo mundo poderia ter, né? E normalmente essa ferida, qual ferida que é criada a partir deste comportamento? É a ferida da priorização. É a maior busca de quem tem a ferida da humilhação, é a busca por ser priorizado. E normalmente isso ocorre dentro do núcleo familiar. E quando isso ocorre? Imagina que eu falo esse exemplo, mas esse exemplo existe e esse exemplo serve também para outras feridas. Se tem um membro novo chegando na família, já existe uma criança, chega um membro novo na família, e aquela criança fica ali meio que abandonadinha, fica ali meio ignorada, vamos dizer assim, ali quem veio primeiro, na verdade, ele vai se sentir preterido. Ele vai sentir que ele perdeu a prioridade dentro daquela família, dentro daquele núcleo. A partir daí, ela começa a desenvolver essa ferida da humilhação. Então, ela vai buscar o tempo todo ser priorizada, ela vai sempre buscar ser atendida, ela vai sempre buscar ter atenção, e aí por isso que ela se coloca tanto neste lugar de estar sempre a serviço do outro, né? E, na verdade, o que ela mais quer é ser priorizada, mas ter a liberdade
para ela escolher, para ela ser quem ela realmente deseja ser. Então, ela quer ser vista, ela quer ter atenção, mas ela quer ser livre. E aí, muitas vezes, ela passa por cima de tudo isso, tá? Então, isso normalmente ocorre inicia no núcleo familiar, tá? Muitas vezes, o que que ela espera? Espera que os pais criem limites para ela. Então, por mais que os pais não cobrem nada dela, mas ela está sempre desejando que esses pais criem limites. Porque na mente dela, ela acredita que, equivocadamente, o que ela precisa é estabelecer limites. Ela estabelecer limites em relação ao outro e o outro estabelecer limites em relação a ela. Então, ela fica buscando o tempo todo que as pessoas criam limites. Então, ela vai buscar pais que criam limites para ela. E o que que ocorre também na maioria das famílias? A questão de pais distraídos, eu não digo nem negligentes, tá? No caso, seria pais distraídos ou com excesso de preocupação. Isso ocorre quando o pai, mãe, tem muito trabalho, tem outros afazeres, fica muito tempo dedicado, às vezes, para tarefas que não para a família, ou muito dedicado a algum filho que precisa de mais atenção. E aí, com isso, essa primeiro contato com esse comportamento desses pais que parece que estão sempre muito ocupados com tudo, de menos com a própria criança que já está desenvolvendo a ferida da humilhação. Então, o que ela procura é ser priorizada. E não é que você precisa só ter olhos para aquela criança. Não é isso. Você pode estabelecer limites, você pode explicar que ela está dentro de um contexto que ela não é só aquele núcleo familiar, amanhã ela vai para a escola, ela vai ter amigos, ela vai para o trabalho, ou seja, ela vai conviver em vários ambientes. Ela precisa pertencer e perceber que ela pode estar inserida em todos os ambientes, sem que necessariamente ela precise dessa atenção exclusiva, mas ela, de alguma forma, ela precisa se sentir livre para, ao mesmo tempo, ter essa atenção, ter essa priorização e, ao mesmo tempo, ter a liberdade de escolher. Poder dizer sim, poder dizer não, poder fazer alguma escolha, tipo, hoje eu não quero. é, a pessoa às vezes pede um favor, não, hoje eu não posso, hoje eu não estou em condições. Às vezes a pessoa pede algum dinheiro emprestado, isso é muito comum dentro das famílias, e tem sempre aquele que fica ali como um alvo de que é o salvador da família. Ah, ele tem uma condição melhor, então vamos sempre solicitar e vamos sempre pedir. E quem tem essa ferida da humilhação, ela vai estar sempre ali, sujeito a isso. Às vezes ela está passando aperto, às vezes ela não está tendo condições de lidar com as próprias demandas e ela vai ceder, tá? Porque com isso ela vai estar sempre achando, percebendo que não vai ser atacada, que ela está sendo ali poupada de algum tipo de ataque ou até mesmo de ser ignorada, tá? Isso tudo é a ferida da priorização que é desenvolvida a partir da humilhação. E aí existem também os limites, que existem os limites porosos e os limites rígidos, porque ela acredita que, como ela precisa estabelecer limites, ela cria essa ideia de que ela precisa de ter limites porosos ou rígidos. E o que quer dizer isso? Os limites porosos é aquela que ela, ela se abre demais, ela expõe os problemas da vida dela em qualquer lugar e para qualquer pessoa, sempre no sentido de se sentir acolhida. Ela precisa daquele acolhimento, ela precisa ser ouvida, ela precisa ter atenção. Então, muitas vezes, ela se coloca nesse lugar de o tempo todo querer, às vezes, ser o centro da atenção, apesar de que ela teme a humilhação, mas ela se coloca como centro das atenções. Ela quer falar sobre ela, sobre a vida dela, sobre os problemas dela, né? E em contrapartida, aquele que tem o limite rígido, ele se fecha. É exatamente o contrário do limite poroso. O rígido, ele não quer se envolver com as pessoas. Ele se fecha, ele não quer incomodar ninguém, ele não aceita ajuda e nem pede ajuda para exatamente não precisar incomodar. Ele simplesmente se fecha no mundinho dele.
tá? E aí que eu digo que muitas vezes esses pais que às vezes estão muito ocupados ou que são distraídos porque não percebe às vezes no núcleo familiar quando tem mais de um filho que um às vezes está demandando de uma atenção ou de um tempinho maior e aí eles se fecham naquele mundinho e muitas vezes os pais não conseguem participar daquele nem do mundo interno e nem do mundo externo porque aí essa criança se fecha e ela não compartilha. Tá? Isso, então, são esses limites, os rígidos e o rígido e o poroso. E aí eu vou contar uma historinha aqui também para vocês, igual eu fiz aquele dia, que eu acho que a historinha sempre ilustra bem como que é que se comportam as pessoas com essa ferida. E tem uma história que é de uma... São duas amigas. E, na verdade, elas têm um relacionamento, elas eram amigas, se conheceram, começaram a se relacionar. E aí, num dado momento, uma delas se sentiu muito pressionada, porque uma era muito controladora. E ela se sentia pressionada porque a controladora queria que ela fizesse todas as programações com ela, queria que saísse só com ela, que desse atenção exclusiva só para ela. Lembra da priorização? E queria que ela estivesse o tempo todo disponível, tá? E aí o que que ocorre? Essa que estava sendo muito demandada começou a ficar incomodada, porque estava invadindo, né, invadindo o espaço dela, perdendo a privacidade dela, perdendo a individualidade dela. E ela entendia que para um relacion... Desculpa, um relacionamento dar certo, isso serve para qualquer relação, né, gente? Relacionamento afetivo, relacionamento no trabalho, relacionamento entre amigos, na família, isso serve para qualquer tipo de relacionamento. Que é preciso que a gente respeite, né, a individualidade, a privacidade de cada pessoa, né? Cada um é único e cada um tem as suas necessidades, uns mais do que outros. E ela começou a sentir que ela estava, na verdade, ela pensava que era uma dependência, que ela estava tão apegada que ela tinha uma dependência. Foi aí que elas resolveram, quando ela já estava quase que finalizando o relacionamento, porque a que estava sendo demandada não estava dando conta, resolveram procurar ajuda de uma terapeuta. E quando procuraram ajuda, a terapeuta identificou que a que estava exigindo a presença o tempo todo, queria ser priorizado o tempo todo, a terapeuta identificou exatamente isso. Quando foi que você deixou de ser priorizada? Quando foi que isso mudou na tua vida? E aí ela percebeu que na infância, por volta de 7 anos de idade, a mãe desenvolveu uma. A mãe era muito ligada a ela, mãe e pai muito ligados, eles eram muito unidos, tá? E as atenções muito voltadas para ela o tempo todo, até porque ela era filha única. E quando a tia morreu, que a tia cometeu um suicídio, e a mãe entrou em depressão. A partir daí, ela e o pai tiveram que tomar conta de todas as responsabilidades da casa. Cuidar da casa, cuidar da mãe, cuidar das tarefas, cuidar de tudo. Então, quem se tornou prioridade a partir daí? A mãe. Ela perdeu o lugar dela da prioridade. Ela perdeu o lugar dela dos sonhos dela, das necessidades dela, dos interesses dela, ou seja, tudo era em prol da melhor qualidade de vida e bem-estar para essa mãe. Que essa mãe precisava estar bem, essa mãe precisava estar acolhida, ela precisava ter um suporte. Então, esse pai e essa filha tomaram esse lugar. Eles foram, na verdade, o pai foi pai e mãe, essa filha acabou tendo que ocupar esse lugar da mãe, ou seja, ela perdeu o lugar dela de filha, né? E ela acabaram sendo os cuidadores dessa família, de todas essas tarefas, inclusive da mãe. Então foi quando a terapeuta percebeu que ela perdeu a prioridade dela. E não só a prioridade, a liberdade. Ela perdeu a liberdade dela. E aí começaram a fazer um trabalho exatamente nesse sentido, de desconstruir isso, de que foi criado ali. E essa parceira, amiga dela, que convivia, começou a entender o porquê.
o porquê dessa demanda, o porquê dessa necessidade que ela tinha de controlar e de querer ela o tempo todo com ela e fazendo tudo com ela, todas as tarefas, toda a rotina, ela queria que fosse junto com ela, porque foi dessa forma que ela acabou precisando se comportar quando ocorreu a depressão da mãe. E a partir delas começaram a desenvolver um trabalho, e essa começou a perceber que aquela história em relação à mãe ficou lá. Ou seja, ela perdeu a infância, a partir dos 7 anos, ela meio que assumiu responsabilidades como se fosse uma adulta. Então, ela começou a ter que fazer uma retrospectiva da vida dela, da história dela, para começar a se colocar no lugar dela. Tomar o lugar dela de filha novamente dentro desse contexto familiar, reconhecer as responsabilidades que cabem a ela enquanto criança e não enquanto adulto, que ela foi obrigada a passar por isso, para ela começar a para ela começar a perceber que ela não precisava mais estar nesse lugar da priorização e nem priorizar, né? E nem perder a liberdade por conta disso. Ela começou a entender que ela também tinha vontades, que ela também tinha sonhos, que ela também podia fazer as escolhas dela, independente dessa amiga, da companheira. E aí foi aí que eles começaram a mudar toda essa relação. Então, assim, é muito legal quando a gente traz exemplo, que muitas vezes o exemplo, a história, se identifica com a gente de alguma maneira. E tem uma outra história também, muito relacionada a essa questão da priorização, que é de uma moça que gostaria de ser médica e, na verdade, ela foi. Na verdade, médica não, ela gostaria de ser fotógrafa. Ela foi fazer curso de fotografia, ela estudou para fotografia, e num dado momento o pai falou: fotografia não, isso não dá dinheiro, que profissional você vai ser? Não, não uma fotógrafa. E aí, o que que ela percebeu a partir daí? Percebeu, no caso, não foi nem priorização, na verdade, o pai se sentiu envergonhado de falar com as pessoas, com a família e com os amigos que ele tinha uma filha fotógrafa, ele tinha uma filha que estava estudando fotografia, sendo que a filha poderia estar estudando medicina, que era o sonho dele para essa filha, que a filha poderia ser igual às outras da família, que tinha um título, que era um doutor também, como ele gostaria que essa filha fosse. E aí, o que aconteceu? Ele começou a sentir vergonha pela escolha dessa filha. E essa filha ela não deu conta de sustentar o sonho dela. E ela resolveu, então, fazer medicina e passou no curso, naturalmente, e se tornou uma médica. E ela fala: Eu fui uma médica infeliz. Todos os anos da minha vida eu fui uma médica infeliz, porque o meu desejo era ser uma fotógrafa, era trabalhar com fotografia. Ela tinha essa sensibilidade para essa. É uma arte, né? E ela tinha essa sensibilidade para a arte, ela não tinha vocação para a medicina, mas ela acabou cedendo aos desejos do pai, ela acabou cedendo às expectativas do pai. Né? Então, quem tem a ferida da humilhação muitas vezes não sabe falar não, acaba cedendo às expectativas, ao desejo do outro, para não magoar, para não se sentir mais ameaçada, para não se sentir também não pertencente a esse núcleo. E aí, o que que ocorre no futuro? Ela arruma um companheiro, onde ela se casa, e o companheiro queria muito um filho. E, e o companheiro queria muito um filho. E ela foi procurar ajuda terapêutica, porque a terapeuta não entendia o porquê, qual o problema, se eles estavam casados, se ela estava bem com o marido, e qual o problema do marido querer um filho. E ela falou: Eu também quero ter um filho. Então, a terapeuta não entendeu. Qual o empecilho, então? Qual é o problema aqui? Ela falou: Estou testando ele para perceber se ele está respeitando realmente o meu desejo, a minha vontade, a minha escolha. Se ele realmente está priorizando os meus desejos e a minha escolha. Porque lá atrás, na minha adolescência, quando eu fui escolher o que era verdadeiro para mim, o que fazia sentido para minha alma, que era a fotografia, eu fui impedida.
de realizar o meu sonho e a minha escolha. Então, agora eu estou testando o meu marido, ou seja, ela não percebia isso. Isso não era claro para ela. Mas ela, junto com o acompanhamento, ela percebeu isso, que o caminho que ela estava fazendo era sempre testando, que ela sempre tinha esse comportamento também dentro da família. E ela estava se comportando exatamente igual dentro do casamento dela, testando o companheiro para ver se ele estava respeitando a vontade dela, respeitando o tempo dela, na hora que ela realmente gostaria e desejaria esse filho. Então, assim, interessante também a posição da terapeuta quando mostra para ela da onde foi que ela desenvolveu não só a ferida da humilhação pelo que o pai sentia em relação a ela, e ela não sustentou e ela cedeu, e depois, no futuro, em relação ao marido, ela testando o marido para ver se ele, então, respeitaria o desejo dela, respeitaria a escolha dela, né? Se ela também teria liberdade para fazer as escolhas dela. Então, é muito interessante, todas essas duas histórias aí levam exatamente à figura da humilhação, leva ao entendimento dessa questão da priorização e, principalmente, ambas desejavam ser livres. Essa que é a busca de quem sofre dessa ferida da humilhação. E é isso, gente. Falei aqui, por mais, por mais rápido, né, que seja que a aula e trazer a informação, ainda assim já levamos aqui pelo menos aí uns 40 minutos. E aí eu tenho aqui uma. Eu sempre gosto de fazer, né? Deixar umas perguntas para vocês e para a gente poder fazer uma meditação em cima disso. E as perguntas que eu tenho aqui para vocês hoje é a seguinte, que vocês podem anotar aí. É, quando é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, tá? Quem está falando? Ah, Marinês. Obrigada, Marinês. É, falar com vocês aqui para vocês anotarem aí. Quando eu não me priorizo, como eu me sinto? Vocês podem anotar aí. É bem breve, é uma palavra, é um sentimento, a primeira palavra que vier na mente de vocês. Primeira palavra que vier. Algumas pessoas às vezes, podem fechar os olhos, sentir no coração e só sinta e perceba. Qual a primeira palavrinha que vem? Quando eu não me priorizo, como eu me sinto quando eu não me priorizo. Só isso, uma palavra. Se você se sente triste, se você se sente preterida, se você se sente invalidada, se você se sente inútil, não sei. O que vier na tua mente, só escreve isso aí. É, outra pergunta. Em que situações eu não me priorizo? Qual situação que você não se prioriza? E normalmente, quando você não se prioriza, com quem você está? Quem é a pessoa que você está convivendo e normalmente você abre mão da sua prioridade, abre mão dos seus desejos e da sua escolha. Em que situação eu não me priorizo? Pode ser, tipo, a situação quando eu estou, sei lá, tipo. Quando eu tenho que escolher para ir no restaurante, quando eu tenho que escolher o que eu quero almoçar, quando eu tenho que escolher para onde eu vou viajar, quando eu tenho que escolher onde eu quero gastar meu dinheiro. Isso é muito interessante, hein? Porque muitas vezes a gente pensar bem, quando a gente tem algum relacionamento, quanto que os companheiros ou as companheiras querem controlar o financeiro, né? Ah, você não vai gastar dinheiro com isso. Ah, mas você já gastou tanto.
Mas de novo, mas você vai investir nisso de novo. Mas seu dinheiro está sendo jogado fora. Quantas críticas, julgamentos a gente escuta em relação a isso, né? Às vezes os homens têm um pensamento, as mulheres têm outro, os homens não entendem as necessidades das mulheres e vice-versa. Homens querem comprar carros, trocar de carro, e mulher não tem tanto interesse assim por carro e querem outras coisas, né? E está tudo bem. Mas quanto que muitas vezes a gente não se prioriza, não sustenta aquilo que a gente quer, né? Que fazer um investimento, gastar com o que a gente quer, ou fazer uma viagem sozinha, ou fazer uma viagem com amigos, ou fazer uma viagem só com a família. E quantas vezes que a gente evita esse tipo de, muitas vezes pode criar até um conflito no relacionamento, e a gente abre mão de nos priorizarmos, né? Então, com quem vocês estão nessa situação quando vocês não se priorizam? E a última pergunta: se eu me priorizasse, o que mudaria na minha vida hoje? Se eu me priorizasse, o que mudaria na minha vida hoje? Aí vocês observem o que que vocês acham que mudaria na vida de vocês, né? Veja qual a área da vida que vocês de repente precisam mais se priorizar. Às vezes vocês estão abrindo mão de vocês, abrindo mão de um desejo, abrindo mão de um sonho. E quantas vezes a gente abre mão de sonhos porque a gente fala assim, agora não é mais, agora não dá mais tempo. Agora eu estou numa idade que não dá para começar de novo, não dá para começar algo novo, não dá para criar um projeto diferente. É, agora, nessa idade, eu não posso entrar para uma academia agora. Eu não posso fazer atividade física que eu sempre fiz, ou que eu sempre gostei. Ah, eu adorava dançar, adorava fazer balé, mas agora não cabe mais, porque a minha idade não permite mais. Por que não? Por que não? Então, assim, não há limite para o que a gente deseja, para aquilo que está dentro de cada um de nós, para aquilo que faz sentido de verdade para a nossa alma. A nossa alma não tem idade, para a nossa alma não tem limite. É aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente escolhe, que está ali de verdade, só esperando o momento, esperando a gente dar um estalo para falar, é agora. E aí, às vezes, a vida inteira a gente, eu não vou nem dizer anulou, tá? Mas eu vou dizer que nós priorizamos outras situações, outras pessoas, porque era o momento da nossa vida, era o que o trabalho exigia, era o que a família exigia. E aí o tempo passa, os filhos crescem, os filhos saem de casa e ainda assim a gente fica criando justificativas. A gente fica criando impedimentos. A gente fica nos limitando o tempo todo, dizendo não, agora não dá, agora não é a hora, agora não tem idade, ou agora não tenho dinheiro suficiente. Ou seja, quando é que isso vai acontecer? Observa que tudo isso são justificativas do ego. Quando você sai do ego, você escuta o seu coração. Então, tudo que você justifica, todas as historinhas que a sua mente conta para você o tempo todo, não é a sua alma que está dizendo, é o seu ego. E o seu ego, ele teme que você sofra. Ele teme que você fracasse, que você se frustre. Então, ele fica te poupando o tempo todo. Esse é o papel do ego. Esse é o papel do nosso subconsciente, do nosso inconsciente. Porque ele sabe o que a gente já viveu. Ele sabe as feridas que a gente já passou, que já enfrentou. Mas agora a gente pode superar. E agora a gente tem uma outra perspectiva sobre tudo que a gente já viveu. E hoje a gente pode olhar de outra forma e a gente pode fazer diferente. Porque nós não somos mais aquela criança que um dia nós fomos. Então, quando a gente se oportuniza, olhar para nós, identificarmos o que está ainda nos limitando, o que está nos impedindo ainda de realizar os nossos sonhos,
Porque os sonhos, eles existem até o último suspiro, até o último dia da nossa existência aqui. Existe sim possibilidade. E vocês podem acreditar nisso, porque existe. Precisa querer, precisa ter coragem e precisa sustentar, que é o principal. E para isso, não precisa criar confusão, não precisa de briga, não precisa de conflito com ninguém. Basta que você conecte com a sua energia, conecte com a tua alma e perceba o que verdadeiramente está dentro de você que ainda não despertou, que ainda não saiu. Então ainda dá tempo. Olha para isso. E se tem algo ainda que está limitando, que está te impedindo, faça uma retrospectiva, se pergunte, perguntas da pergunta da pergunta. O Axis fala muito de pergunta. A pergunta, você, quando você está perguntando, você está expandindo sua consciência. Você está expandindo sua consciência. Você não fica naquela repetição. A repetição é o ego. A repetição é a mente. E a pergunta, ela vai expandindo, ela vai te tirando desse lugar de conforto. Ela vai te tirando desse ponto de estagnação. Então, não deixem de perguntar. Pergunte. Você vai falar, mas perguntar o quê? Qualquer coisa. Pergunta. Por que que eu estou nessa relação desgastada? Por que que eu estou nessa relação abusiva? Por que que eu ainda tenho que fazer isso para os meus filhos? E até quando? Por quê? Qual é o meu sentimento aqui? Por que que eu tenho que continuar vivendo nessa cidade que eu não me sinto mais pertencente a essa cidade? Por que que eu tenho que continuar sustentando, sei lá, um familiar que você vê que às vezes não faz o menor esforço, não faz o menor movimento de mudança? Por que que eu tenho que estar ali? Por que que eu tenho que continuar frequentando um culto, seja religioso, o que quer que seja que você tenha vivido uma vida inteira, porque você foi condicionada a isso? Por que que tem que continuar? Só porque você aprendeu na tua infância e que você foi colocado ali dentro e foi colocado naquele padrão pela família, pela sociedade e sei lá mais o quê, e portanto você tem que ficar ali. Então, assim, existem infinitas possibilidades. Você pode estar ali, mas estar ali não te impede de conhecer novos caminhos. Os caminhos são infinitos e as possibilidades estão aí para todos. Aquela frase de que o cavalo passa arriado e muitas vezes a gente deixa esse cavalo passar e muitas vezes ele não volta. Então, que nós estejamos presentes e tenhamos essa percepção para observar o que é que está passando diante de nós e se está fazendo sentido com a nossa essência, se está fazendo sentido para a nossa alma, para que a gente não perca mais tempo, ok? Então vamos dar um tempinho para tomar uma água para a gente fazer meditação. Vocês já devem ter respondido aí. Vamos só tomar uma aguinha aqui então, para a gente fazer nossa meditação. Vamos voltando. Hum. Vou conduzir vocês nessa meditação agora. E aí, vocês observem o que vocês responderam, para a gente levar vocês nessa situação, seja na infância, seja agora nesse momento em que vocês estão vivendo. Quando é que vocês sentiram que vocês não se priorizaram? Em que situação? Com quem? E observa, quando a gente identificar isso, que vocês forem até
esse evento, ou se perceberem nessa situação, observa vocês se priorizando e vocês dizendo para essa pessoa que agora vocês vão fazer diferente, para vocês sentirem o que é que essa pessoa, ou o que que vai mudar na situação. Perceba isso, porque é a partir daí que você vai perceber da onde vem seu medo, da onde vem naturalmente essa dificuldade de não agradar, muitas vezes de não querer criar conflito. Tem muitas pessoas que acreditam que para você se posicionar, você vai se posicionar e você vai criar um conflito por isso. Mas para você se posicionar, você não precisa brigar com ninguém, você não precisa se indispor. Você vai simplesmente se posicionar. Você vai colocar a sua, você vai se priorizar, você vai se colocar à frente do seu desejo, à frente da sua escolha. E não há mal nenhum nisso. E não há erro nenhum em fazer isso. E dessa forma, você também permite que o outro faça isso. E aí isso fica leve para todos. Então, vamos lá? Vamos fechando os olhos. Para quem está sentado, apoie os pés no chão. É importante sentir esse ancoramento, essa energia de sustentação. Respirem fundo, soltem o ar. Respirem, soltem o ar. Respirem, soltem todo e completamente o ar. Permitam que a energia parta do centro da Terra, da Mãe Terra, uma energia potente, subindo através da Terra, passando por camadas do solo, minerais, cristais, indo à direção da sola dos nossos pés. E vamos nos sentindo ancorados, sustentados, enraizados. Essa energia vai tomando panturrilhas e coxas, vai adentrando pelo centro do corpo, através da coluna. Respirem e soltem o ar. Permitam que todos os chakras agora sejam abertos, ativados, purificados, energizados, equilibrados, até o topo da cabeça. E uma bola de luz vai adentrando, a sua consciência vai adentrando uma bola de luz. Vai respirando e soltando o ar. Vai sentindo que vai passando por camadas do céu, planetas, cometas. Respirando e vai subindo além do universo e soltando o ar. E vai subindo ainda mais, passando por uma camada dourada, camadas claras, escuras, e respirando e soltando o ar. Passando por uma camada multicolorida, gelatinosa, vai deixando os pontos de vistas, conceitos, percepções, limitações. Vai passando por uma camada azul, que é a lei do magnetismo, um azul profundo. Vai respirando e soltando o ar. Respirando e soltando o ar. Vai subindo, passando por uma camada rosa, que é a lei da compaixão. Vai se envolvendo nessa energia de compaixão.
Ser compassivo não quer dizer aceitar tudo da forma que vem. Você pode ter compaixão e aceitar aquilo que você escolhe aceitar. Respire e solte o ar. Respire e solte o ar. Respire e solte o ar. Adentra o portal de luz branca iridescente e se envolva na energia de tudo que é. A energia de luz, a mais pura energia da cocriação. Respirem profundo, mais acima e mais ao alto, e soltem o ar. Respirem mais profundo e mais ao alto, e soltem o ar. E tomem mais uma respiração profunda, e soltem todo e completamente o ar. Criador, Criadora de tudo que é solicitado que possa levar cada um de nós agora, nesse lugar, nesse momento, nesse evento, onde nós tivemos que abrir mão da nossa prioridade. Em que situação nós tivemos que abrir mão da nossa prioridade? Ou seja, podem ser diversas situações, mas se atentem àquela que mais incomoda vocês. E com quem vocês estão quando vocês abrem mão de se priorizarem. Criador vai levando cada uma de nós para esse lugar, vai lembrando do que cada uma sentiu quando não se priorizou, vai levando para a situação que normalmente repetidas vezes você se deparou com essa situação e com essa pessoa, e você precisou abrir mão de algum desejo, de algum evento, de alguma necessidade, de alguma escolha que faz brilhar os seus olhos, que faz o seu coração aquecer, tranquilizar. Criador, Criadora de tudo que é, em todos os lugares, espaço, consciência, escolha, que ainda estamos resistindo a perceber quem está diante de nós, a deixar que essa energia chegue até nós, independente de quem seja a pessoa, pode ser que essa pessoa não esteja encarnada mais, pode ser que essa pessoa já tenha desencarnado, pode ser que essa pessoa nem faça parte da tua vida mais, pode ser que essa pessoa ainda esteja nesse seu ambiente, convivendo com você, no seu ambiente familiar, pode ser um companheiro, uma amiga, alguém do seu trabalho. Observe, deixa chegar. Libera toda a resistência. Respire e solta o ar. Percebam seus sentimentos, a situação mais recorrente e a pessoa que está diante de vocês. E cada um pode dizer mentalmente para essa pessoa: por que é que vocês abrem mão de vocês nessa situação, diante dessa pessoa? O que que isso ainda incomoda vocês
E vocês muitas vezes relevam, deixam passar, para não criar nenhum atrito. Fala com essa pessoa agora, porque a pessoa precisa saber. Muitas vezes a pessoa nem sabe que isso te incomoda e ela precisa saber. Às vezes aquilo que você evita, que você quer poupar o outro nem sabe que isso te incomoda tanto. E agora ele ou ela precisam saber. Permita agora que o seu coração se conecte com essa pessoa e ele possa ouvir, ou ela possa ouvir, o que isso ainda é um incômodo para você. Participe isso. A sua alma sabe o que você necessita, a sua alma sabe o que te incomoda. E quem está diante de você, muitas vezes não sabe o que te incomoda, muitas vezes não sabe o que você viveu, não sabe as suas feridas, se você não disser, se você não compartilhar. E não é querer responsabilizar outras pessoas ou as pessoas que passaram pela tua vida, que naturalmente podem ter causado esse tipo de ferida. É você simplesmente se apropriar disso, reconhecer isso e falar com quem você precisa falar. É se posicionar com total facilidade, alegria e glória, na melhor e mais elevada consciência. Percebam que quando vocês falam, como vai suavizando o coração, como vocês vão ficando mais leves, como vai ficando mais prazeroso. Uma das características principais da humilhação é se privar do prazer. E agora vocês não precisam mais se privar do prazer. Não precisam se privar daquilo que realmente faz sentido para vocês, que dão alegria e prazer. E que vocês agora podem escolher, podem desejar, sonhar e realizar. Pode ser que vocês queiram alguém para compartilhar, pode ser que não, e está tudo bem. Mas vocês agora têm o direito e a dignidade de sentirem que são merecedoras de viverem a sua prioridade, priorizarem aquilo que é tão importante para vocês, a liberdade de ser, de existir. Isso não impede que vocês compartilhem a vida, as tarefas, os conhecimentos com quem vocês decidirem. Não impede que vocês vão abrir mão em alguns momentos para outras pessoas. Isso faz parte da nossa vida. Mas tem coisas que são inegociáveis.
Observa o que é inegociável para vocês. E agora observa o que é que vocês, se vocês se priorizassem de verdade, o que mudaria na vida de vocês agora, hoje. E diga para essa pessoa. E diga para vocês mesmos primeiro, e depois diga para essa pessoa. E que essa pessoa pode estar junto com você, participar com você da sua prioridade inegociável. E de que você também pode participar da prioridade inegociável dela ou dele. E que está tudo bem para todo mundo. Todo mundo é livre para ser e existir. E pode ser que isso seja um valor seu, que você realmente não quer negociar. Algo que é muito importante, algum valor, princípio que você acredita e quer manter e quer trazer para a tua vida. E seja isso. Sustente. Agradeça por essa pessoa existir na sua vida. E agradeça por ela ter sido esse agente da sua libertação e cura nesse momento. E pela situação também, que foi criada de alguma forma para o seu, para o meu aprendizado. Vamos fazendo o movimento inverso. Vamos permitir que a nossa consciência adentre a bola de luz que nos conduziu e vai passando por camadas claras e escuras. Vai descendo, passando pelo universo, pelas camadas do céu, das estrelas, cometas, e vai chegando no topo da cabeça. A bola vai se dissipando e nós vamos nos liberando toda a energia, como um banho de luz, de cachoeira, assim como preferir, passando por todo o nosso corpo, todas as nossas células, todos os nossos órgãos, sistemas. Permite liberar todas essas energias que ficaram aprisionadas, reprimidas no nosso corpo físico, psíquico, emocional, espiritual, energético. Deixa essa energia descer toda para o centro da Terra, da Mãe Terra. E a Mãe Terra é capaz de trazer toda essa energia transmutada, revigorada, de volta para o nosso corpo, para os nossos corpos, subindo através da sola dos nossos pés, trazendo o ancoramento, enraizamento aqui, agora, neste plano, nesta dimensão. Recebendo toda essa energia, nutrindo todo o nosso corpo e todas as nossas células, percorrendo o centro do nosso corpo até o topo da cabeça e chegando até o centro do nosso peito, no chakra cardíaco.
Recebam, se apropriem dessa nova condição que vocês acessaram agora e agradeçam. Registra, integra, registra, integra, registra, integra. Vão respirando, soltando ar, respirando, soltando ar, respirando, soltando ar, movendo os pés, pernas, movendo os braços, movendo as mãos. E vamos respirando, voltando e abrindo os olhos. Quem já se sentir pronta para voltar e abrir os olhos, sintam-se à vontade. Tudo bem? Todo mundo voltou bem? Esse Tudo passeio, bem, tudo bem, Lívia? tudo bem. Tá com a vozinha de quem está ainda meio sonada, conectada. Eu paguei um cadinho mesmo. Não é? É isso então, gente. Mais uma, mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se identificado e espero que esse último trabalho que fizemos aqui, essa meditação, possa trazer aí uma libertação para vocês. A Lívia trouxe a Vanessa. Prazer, Vanessa. Prazer, Gratidão também, Lourdes. obrigada. Espero que tenha sido. Ó, gente, 21 e 21, nós estamos sempre nessa, ó, 21 e 21. Demais. Sincronização total. O livro, o e-book. Ah, sim, o e-book, gente, o e-book já está lá no site. Já foi lançado o e-book. Está até com um valorzinho lá de lançamento. Para quem desejar adquirir, é só entrar no site mãodelotusoficial.com.br. Entra lá e adquiram o e-book. Vocês vão gostar. É um material bacana para vocês terem. Inclusive para presentear, né, gente? É isso. Fiquem à vontade para entrar lá e vai ser um prazer vocês adquirirem o primeiro produto. E é isso então. Então, para a próxima semana, a gente tem a ferida da traição.